Quem estiver com a Bíblia, abra em Lucas, capítulo 3, versículo de 6 a... acho que é 6 a 9. Contou ainda esta parábola. Um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha. Veio a ela procurar frutos, mas não encontrou. Então disse ao vinhateiro: há 3 anos que venho buscar frutos nessa figueira e não encontro. Corta, porque há de tornar a terra infrutífera? Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa ainda este ano, para que cave ao redor e coloque adubo. Depois, talvez, dê frutos. Caso contrário, tu a cortarás. Palavra da salvação. Nós já estamos no 3º domingo da quaresma, né, gente? Estamos caminhando, né? Estamos fazendo nosso caminho, nos preparando para a grande celebração, para a central da nossa fé, que é a Páscoa, o que é mesmo? Ressurreição de Jesus. Se a ressurreição não for o grande centro da nossa vida, bobagem está aqui sentado. Se de verdade a gente não acreditar que Ele ressuscitou, e que por isso nós todos iremos ressuscitar, nós estamos aqui fazendo o quê? Perdendo tempo. Ok? Então, se temos essa consciência, se estamos caminhando para a Páscoa, a gente escuta esse trecho que Jesus falou. Eu tenho que pensar que essa figueira é quem? Quem é essa figueira que não está dando fruto? Cada um de nós. Cada um de nós. Então, presta atenção naquilo que ele coloca aqui. Ele veio procurar pelo fruto e não encontrou. Porque às vezes a gente parece, para aquele que nos vê de longe, uma árvore bonita, frondosa, cheia de folhas. Quando chega lá, ela não tem nada. Por que não tem nada? Porque a infidelidade, ela traz esterilidade. Guarda essa frase. A infidelidade traz infertilidade. Por que não damos fruto? Porque somos infiéis a Deus. Acorda. É isso que nós temos que prestar atenção. Aonde na nossa vida eu não estou levando uma vida de fidelidade a Deus? Nós somos convidados todos os dias, a pensar no nosso caminho. Por quê? Conversão é uma tomada de consciência. Se eu sei, já falei mais de uma vez para vocês, que a gente veio do amor, caminha no amor e voltamos para o amor, como é que está a minha caminhada? Dessa vez ele vai esperar mais um tempo. E se essa for a nossa última quaresma? Já pensaram nisso, gente? Pode ser a última chance. Pode ser a última chance de eu ser chamada à conversão, a mudar o meu conceito, a avaliar a minha vida, entender que eu estou vivendo uma vida absolutamente superficial. Absolutamente superficial. E eu preciso de entender que se eu faço opção por Deus, se eu tomo consciência que eu sou filha amada, que eu vou voltar, que o meu lugar não é aqui, o nosso lugar é no... Ai, que delícia! Ou caminho duro para chegar lá. Mas é lá que nós somos chamados. Então, se eu não tomo essa consciência, o que eu estou fazendo de verdade para voltar para casa? Então, quando eu mudo, quando eu penso nisso, no meu caminho, e se eu sou essa figueira, essa árvore que não está dando nenhum fruto, eu tenho que entender o que eu tenho que mudar na minha vida. Não é uma mudança num comportamento, não, gente. É uma mudança radical. Eu tenho que me entregar a uma fé. Eu tenho que entregar a um evangelho vivo numa pessoa que é quem? Quem que é a pessoa viva que eu me entrego e concreta? É Jesus. Conversão é eu me entregar completamente a Ele. Jesus não é uma ideia.
Ele é uma pessoa e está vivo. Ou nós tomamos consciência disso e mudamos a nossa vida, ou a gente vive na superfície. Então, quando a gente toma consciência que a nossa vida pode estar na superficialidade, eu preciso nadar contra a corrente. Nadar contra a corrente é contra a corrente mesmo. É contra uma vida que, na verdade, é de ilusão. É só para nos enganar. É superficial. E se a gente insiste nisso, ela pode nos arrastar. Ela pode nos deixar presos no mal. Elas pode nos levar para uma vida que absolutamente não vai te trazer nada. Absolutamente nada. Mas se a gente precisa, cada um de nós, temos que olhar a nossa vida, cada um de nós. Porque eu tenho que me entregar para o único que falou, eu sou o caminho, a verdade e só Ele é isso. Então, cada um de nós somos convidados a andar nesse caminho que é Ele, com o que ilumina a nossa vida, que é a luz dEle, na força dEle, que empurra os nossos passos para andar, porque sem Ele não podemos nada, continuamos parados no mesmo lugar. Então, eu tenho que ter coragem de pegar a minha vida, olhar para aquilo que Ele deixou, os mandamentos da lei de Deus, fala, ilumina a minha vida, Senhor. Aonde que na minha vida não estou bem? Aonde que na minha vida eu estou sendo infiel ao Senhor? Porque às vezes a gente acha que tem umas coisas que é certo, outras coisas, não, está certo. Não, tem umas páginas que eu pulo. Não é uma brincadeira. É uma posição que é uma posição séria. Então é preciso que a gente entenda isso, porque todos os dias a nossa vida é assim. Todos os dias nós somos convidados a nos entregarmos a Jesus, a confiar nele, a permanecer nele, a dividir com ele o projeto de vida, aprender com ele o que é amar e viver o de grande desafio da nossa vida até o fim. Qual é o grande desafio da nossa vida? Do cristão, qual é? Qual é? Fazer a vontade do Pai. Ou coisinha simples. Jesus vivia igual um girassol pelo Pai dele, né? Para poder fazer em tudo a vontade do Pai. Hoje, o salmo de hoje fala, vez que eu venho fazer a vossa vontade, com prazer a vossa vontade. A gente repete isso, mas não entende o que ele está falando. Porque muitas vezes a gente quer fazer a nossa vontade, não a dele. Eis que vem fazer com prazer a vontade de quem? De Deus? Não. Então preste atenção. Mas todos os dias da nossa vida, nós também temos cansaços, temos problemas, temos queda, e nós então somos tentados a falar o quê? Esse caminho de Jesus é muito chato, difícil, eu vou largar isso para lá. Quantas vezes hoje você foi tentado hoje? Para abandonar tudo. Falar, nossa, mas é muito difícil. É muito difícil fazer esse caminho. Não é simples fazer esse caminho. Sábado eu estava conversando com uma adolescente, de 15, a outra de, acredito que 20, que ela já está fazendo medicina. Um encanto de menina, as duas são encantos de meninas, missa diária, rezam terço. E a mais velha está fazendo medicina, namorando. Colega da escola, também médico, os dois está no terceiro ano ainda. Mas tão interessante, porque estava a mãe e a avó. E ela falou comigo, ô tia Filó, não é fácil, falou chorando, porque eu estou vivendo namoro santo. Eu não quero trair Jesus. Mas as minhas avós falam que eu que estou errado. O que é que tem, gente, ter vida sexual antes do casamento? Pode? É adolescente contrário aos avós. Como é que é a luta? É uma luta. A menina querendo fazer um caminho, o povo falando, bobagem, minha filha. Esse probleminha Deus resolve. Compreendem como é que a gente não entendeu nada ainda? Como é que o nosso processo de conversão está longe?
A orientação que a avó dava, como até a avó, falei que vão matar os filhos, né? Uma menina dessa, querendo fazer o caminho certo, vocês tirando ela do caminho? Como é que é isso? Como é que vocês vão responder diante de Deus? Vocês é que estão dando um exemplo errado. Tinha que ser o inverso. Compreendem como que umas coisas a gente colou a página da Bíblia, não acha nunca mais, colou. Compreendem? É muito sério, a gente precisa prestar atenção. Como é que nós estamos fazendo nossa caminhada? Quando Jesus fala aqui que a figueira está estéril, não deu nada, e que eu falei com vocês, que a infidelidade ela traz a esterilidade. Como é que eu posso alimentar alguém que chega até mim, se eu não tenho em mim o alimento? Como é que eu vou dar fruto, se eu não tenho uma vida com Deus? Se eu não me alimento do Espírito, se eu não tenho a minha raiz profunda, se a seiva de Deus, que é o Espírito, não corre em mim, se eu não passo pela Eucaristia, pela confissão, pelas orações, como que eu vou caminhar? Como é que eu vou entender a humildade que eu tenho que me esvaziar para ser preenchida pelo único que tem tudo para me dar, que é Deus? E se eu não tenho isso, como é que eu vou alimentar aquele que chega até mim que está com fome? Qual é a fome mais grave que pode existir no mundo? Qual é a fome mais grave que pode existir? A fome de quê? Fome da alma. Qual outra coisa? Qual a fome mais grave? Qual a fome que pode te matar? Fome de Deus. Jesus fala assim para uma mística: quando você ver alguém com fome, a fome material, Jesus fala, não tenha, você resolve, é uma fome simples de ser resolvida, porque ela inclusive passa. Se você não pode dar alguma coisa, que às vezes alguém ali na frente vai dar, outra pessoa vai dar, então você mata a fome física do outro, a fome material. Mas você precisa levar ao outro, matar a fome do outro de Deus. Jesus falou: leve-me ao outro, me leve para o outro, para saciar a fome que ele carrega, porque se você não saciar a fome dele aqui, a fome dele será eterna. Então, prestar atenção na responsabilidade que cada um de nós que está aqui dentro carrega. Se nós que já descobrimos que somos filhos amados, e que Deus Ele não se contenta apenas em que a gente saiba que Ele nos ama, que nós já respondemos a Ele, que também queremos viver uma vida com Ele, Deus quer atrair cada um de nós para nos transformar. Esse é o grande desejo do Pai, transformar cada um de nós, para a gente ser exatamente aquilo que Ele sonhou um dia. E Ele só vai conseguir fazer isso à medida que a gente permitir que essa atração aconteça e chegar até Ele. Mas com tudo que nós já caminhamos, hoje, você matou a fome de alguém? Você deu Jesus para alguém hoje? Quantas pessoas você encontrou que estão desanimadas, desorientadas? O povo está sofrendo profundamente. Nunca vi uma época de tanto sofrimento. Tanta gente doente, não só físico, mas na alma. Tanta gente sem esperança, tanta gente sem coragem, tanta gente com medo. Você foi capaz de dizer a ela uma palavra que alimentou a alma dela? Mas como é que eu posso dar esse fruto se eu também não me alimento da alma? Como é que se eu não conheço a palavra de Deus, se eu não leio a palavra, se eu não recebo a Eucaristia, o que eu posso dar para o outro? Nada. Você tem algum texto da Bíblia que você já aprendeu, já guardou de cor? Você já conseguiu viver alguma coisa que está escrito na palavra e você pôde dizer ao outro: não tenha medo? A última palavra é do nosso Pai. Você lembrou alguém hoje que estava caído, que ele tem um Pai que o ama, independente da situação que ele está, e que se ele pedir ajuda, ele permitir, Deus transforma? Não, Filó, porque eu ainda não experimentei esse negócio que você fala. Você já contou para ele que ninguém, depois que Jesus veio ao mundo, ninguém mais é só? Então que não pode ter solidão, desde que você descubra que você tem um Pai. E que Jesus disse: eis que estarei convosco todos os dias.
Esse é o fruto que nós temos que dar. Nós temos que levar para o outro Deus. A coisa mais importante da vida de cada um de nós é descobrir Jesus, que é vivo, que é uma relação pessoal, intransferível. Mas se eu não vivo isso na minha vida, como é que eu levo? Que fruto eu darei, se eu não alimento isso em mim? Então vai ser cavado mesmo, vamos cavar essa terra, vamos pegar esse coração, né, que está contrito, vamos quebrar isso, né? Vamos pegar o nosso coração, apertar, deixar que ele possa penetrar a seiva de Deus, que o Espírito possa, de verdade, né, banhar o nosso coração, para que o nosso coração possa dar frutos, que é o fruto da palavra, que é o fruto que é Ele. Nós não podemos deixar as pessoas que vêm até nós morrer de fome, porque às vezes a pessoa não sabe nem que está com fome de Deus, às vezes ela não sabe nem o que ela tem, às vezes ela fala, não sei, não sei, o que você tem, não sei. Está aquela pessoa desanimada, desorientada, desenergizada, sem força para nada, sem querer nada da vida, sabe, apenas entregue à vida. Faltou você falar com ela, coragem, força, nós temos um Pai, não tem nenhuma situação que seja impossível, se Ele ainda não deu a última palavra, não tem nenhuma situação que Ele não possa resolver. Vai lá, conversa com Ele, vai lá e fale com Ele, está ali, ó. Vai lá. Mas se você nunca experimentou o que é chegar aqui angustiado, quebrado, machucado, ir ali conversar com Ele, sair leve, igual um passarinho, igual uma pluma, como é que você vai contar isso para o outro? Não vai. Se você nunca chegou para comungar aqui morto, e saiu daqui com vida, você não vai ser capaz de contar isso. Se você nunca fez a experiência de fazer uma leitura no seu quarto da palavra de Deus, e quando terminar de ler a palavra gerar em você vida, você vai dar o que para o outro? Nada. Então, esse fruto que Ele espera de mim e de você. Não podemos receber a palavra, vocês receberam a Eucaristia hoje. Depois que a gente recebe a Eucaristia, a gente se torna sacrário. Há santos que dizem que se a gente abrisse a boca seria igual um dragão, de tanto fogo. Mas parece que a gente não recebeu absolutamente nada, porque a gente consegue sair daqui às vezes mais desanimado que chegou. Recebemos Jesus vivo. É uma pessoa. E é isso que tem que te transformar. É isso que tem que tirar de onde você está. De você ter coragem de avaliar a sua vida e falar, meu Deus, eu quero de verdade ter uma vida que não seja uma ilusão, mas saber que caminhar com o Senhor é chão batido, que vamos passar por dor, por sofrimento, seja o que tiver que passar, mas nunca mais sozinho. Então é preciso que a gente tenha coragem de fazer com que o homem velho, apegado ao pecado, morra, para que dê lugar ao homem novo, transformado pela graça de Deus. É isso que temos que ser, pessoas que brilham a luz, pessoas que têm sal na vida, sabe aquelas pessoas que chegam no ambiente e mostram que chegou, não por barulho, mas pela presença daquilo que ela irradia, que é Deus. Que as pessoas cheias de Deus não precisam de barulho, ela já chegando, sem nenhum barulho. Compreendem? Aquela pessoa que carrega uma elegância, você sabe o que significa a palavra elegância? Eleito, aquela pessoa que sabe que é um eleito, um amado, um querido, um sonhado de Deus. É isso que vocês precisam ser. É isso que a vida, que esse período que quando fala, vamos nos converter, volte os seus olhos, volte o seu coração para a única realidade que temos, que é Jesus. O resto é ilusão e mentira e enganação. O mundo nos engana, a gente nos enrola. A nossa vida não está no poder que você vai ter dentro do seu trabalho, nem do seu dinheiro, porque tudo isso vai ficar. Não podemos fazer igual aquele casal dos Estados Unidos, milionário, eu não vou saber o nome de ninguém, porque eu não vejo nada. Mas era um casal que eu fico pensando, como eu não sei nada, não sei se eles não tinham filhos, mas morreram com a fortuna em dólar, fortuna. Ele tinha Alzheimer, e a mulher morreu uma semana antes. Imagina, a mulher morreu uma semana antes, caiu, eles moravam afastados. Ele ficou com ela morta em casa uma semana,
E ele morreu sozinho uma semana depois, sem ninguém. E ele provavelmente com Alzheimer, não sabia nem que tinha que tomar remédio, nem que tinha que comer, Pode imaginar que solidão é essa, que mundo é esse? Que tristeza é essa? O que adiantou todo o dinheiro que ele tinha, se ele não tinha alguém que pudesse amá-lo, para segurar na mão dele e dizer, até breve, obrigado por tudo. Pode ir em paz, aquilo que nos aguarda é melhor do que aqui. Você tem um pai que te espera. Ele não foi confortado, você pode imaginar o desespero dele ver aquela mulher caída. Olha que tragédia, e com toda a fortuna, porque era muito dinheiro, não era pouco não, é muito dinheiro. Foi pensando, será que esse casal não tinha ninguém? Não podemos deixar o outro na solidão. Se você conhece alguém que mora sozinho, liga todo dia e fala, tá tudo bem? Está vivo? Tá, então tá bom, obrigado. Cuide uns dos outros, ajude uns aos outros a sentir amados, porque isso revela o Deus que você revela, o Deus que você crê, o Deus que você professa. Você tem que revelar em atos. Esse é o fruto que você tem que dar. Você tem que estar sensibilizado pelo seu irmão que está no chão, que está com fome física, dá comida, mas fala daquele que nos sustenta, aquele que não vai passar. Cuide dos outros, leve amor, leve esperança, cuide. Esse é o fruto que Jesus espera que a gente consiga dar. Então, se nós não estamos dando fruto nenhum, é porque nós estamos sendo infiéis de alguma forma. Para e pensa, nós estamos na terceira semana da quaresma, ainda temos mais dias para caminhar, mais uns 20 dias. Peça a Jesus, Jesus, olha que você estiver sozinho no seu quarto, mostra para mim na minha vida, aonde eu estou sendo infiel, mostra por que eu não consigo dar frutos, por que eu não consigo fazer com que a minha vida alimente o irmão, tire o irmão da solidão, da miséria humana, não é miséria de dinheiro, a miséria de alma, de não ter Deus, que a maior pobreza que nós podemos ter é não ter Deus. A maior riqueza da nossa vida é Jesus vivo. Essa é a riqueza da nossa vida, ele é. Você pode olhar e falar, ei, ele fala, oi, ali. Essa é a riqueza da nossa vida, é aquele que eu posso falar, é o Deus vivo que caminha conosco, que se importa com cada um de nós. Você já contou isso para alguém hoje? Há um Deus que se importa com você, que você é importante para Ele, pode ser para o mundo, mas para Ele, e é para Ele que importa ser. Mas se isso não for uma verdade para você, se você nunca se sentiu importante para Deus, como é que você vai poder dizer ao outro que Ele também é importante? A nossa vida é bem-aventurada, como é que você pode dizer isso para o outro, se você não acha que a sua vida é bem-aventurada? Então é preciso rever, é preciso se lançar a Ele, é preciso entender que conversão é uma entrega incondicional, ao único que merece todo o nosso amor, e é toda a nossa entrega, e o nome dele é Jesus. Então vamos pedir a Nossa Senhora, que teve a coragem de fazer essa entrega, que teve coragem de dizer o sim que mudou a nossa história, que ela disse sim para receber o Salvador, que não teve medo da proposta de Deus, nem sabia direito o que ia acontecer, mas se entregou. Que ela nos ajude nesse caminho tão difícil, do mundo que nos seduz, que mente, que engana. Que ela nos ajude a cada dia a dizer a Deus, sim, eu me entrego, eu confio, eu quero permanecer, eu quero viver com o Senhor, para que o Senhor me ensine a fazer a vontade do meu Pai. Por isso eu nasci, para amá-lo e servi-lo. Me ajuda porque eu quero voltar para a casa do meu Pai. Não deixe o mundo me enrolar, não me deixe ter uma vida miserável, não me deixe ter uma vida superficial, mas me deixe ter uma vida que de verdade vale a pena. Que eu possa traçar aqui um caminho, que quando eu morrer, e por onde eu passar, as pessoas possam reconhecer, não o meu cheiro, mas o cheiro que eu exalei, que é do Deus que eu consigo, que eu acredito e que eu carrego em mim. Vamos pedir a Jesus que olhe para nós no final desse período da quaresma e que Ele possa ver em cada um de nós os frutos, o fruto que Ele espera, que seja o fruto que possa saciar a fome de tantos irmãos que estão passando fome porque não sabem que existe um Deus vivo.